Sem mais delongas aqui, vamos começar a nossa conversa de hoje, né? A gente vai dar continuidade aí aos estudos ainda dentro dessa perspectiva evolutiva, né? Dos modelos de Estado, de maneira que hoje a gente ainda tem algumas questões para falar, né? Uma transformação do Estado liberal para o Estado social, welfare state, né? Um Estado de bem-estar social. A gente vai ter uma discussão interessante sobre essa perspectiva evolutiva, tá? Mas antes de falar propriamente do conteúdo que a gente tem para conversar hoje, eu queria só fazer uma indicação, tá? De um livro que é um livro clássico no Brasil sobre o assunto, né? Estado liberal ao Estado social, do Estado liberal ao Estado social, do professor Paulo Bonavides. Vocês já devem ter notado que eu gosto bastante, o pessoal que estava comigo no semestre passado me viu falando muito do professor Paulo Bonavides, é um dos grandes, né, publicistas do Brasil, falecido recentemente, inclusive, no final do ano passado. É um paraibano, de nascença, mas construiu a sua carreira acadêmica no Ceará, na Universidade Federal do Ceará. Então, num contexto, né, em que pouco se valoriza ou se valorizava a produção acadêmica no Nordeste, Paulo Bonavides conseguiu figurar entre os grandes aí publicistas na história do pensamento publicista no Brasil. Tá? Então, esse livro aqui dele, especificamente, é uma obra-prima, né, sobre essa perspectiva evolutiva, né, do Estado liberal ao Estado social. Literalmente um tema realmente muito fascinante, que tem as diversas, né, possibilidades de abordagem, e aí fica a sugestão para quem quiser aprofundar um pouquinho mais o conteúdo. Né? Você pode até perguntar, mas Helder, você já indicou para a gente, e a gente tem à disposição o livro de Ciência Política do professor Paulo. Não tem esse conteúdo? Tem minimamente, tá? Mas isso aqui é aquela ideia, né? Você tem um livro específico falando sobre o tema, então você tem uma verticalização muito maior. Ele fala os aspectos essenciais, o livro é um livro introdutório, mas o devido aprofundamento realmente vem aqui nesse livro, e quem quiser pesquisar sobre o assunto, vale a pena a leitura. Rebeca está falando aqui sobre o conteúdo da primeira avaliação. O calendário da gente com as datas propriamente devem sair até sexta-feira. Inclusive, eu até perguntei hoje para a nossa coordenação exatamente para ter mais ou menos um prognóstico até onde eu vou conseguir abordar o conteúdo para a nossa primeira avaliação. Então, a gente vai esperar pelo menos aí até sexta-feira. Na semana que vem, provavelmente, eu já dei o retorno sobre isso. Beleza, Rebeca? Então, vou ficar devendo pelo menos por essa semana o conteúdo. A gente vai abordar essa perspectiva inicial aqui de evolução do Estado. Talvez eu consiga abordar essas múltiplas manifestações do Estado e os elementos constitutivos. A gente ainda tem mais algumas coisas para dissecar, e aí vai depender muito do nosso calendário. Né? É uma expectativa de que as provas ocorram na segunda ou na terceira semana de abril. A gente vai, obviamente, esperar o calendário oficial sair para a gente poder ter noção. Tá? Mas aí eu fico devendo essa resposta objetiva até sair esse calendário, e aí a gente aguarda mais um pouquinho. Certo? Beleza? Vejam, o que acontece aqui? Tá? Só para a gente rapidamente resgatar o que tivemos a oportunidade de conversar na aula passada. A gente teve a oportunidade aqui de complementar alguns elementos aí que são característicos desse modelo de Estado que a gente está chamando de Estado liberal de direito, né? Caracterizado pela limitação do exercício do poder político, né, pelo princípio da legalidade, pela segurança jurídica e, obviamente, um substrato teórico muito forte em relação àquilo que nós chamamos de liberalismo, né? Mas não apenas o liberalismo numa perspectiva econômica, mas uma perspectiva de liberalismo político, de uma autodeterminação do indivíduo, de um núcleo, né, moral existente dentro desse substrato teórico que nós vamos chamar de liberalismo clássico. Né? Então a gente viu ali toda a configuração do modelo de Estado liberal, o que é que caracteriza, né, qual é a importância do Estado dentro desse contexto, há uma linha demarcatória de atuação do Estado, ao surgimento desses chamados direitos de primeira dimensão, né, direitos civis, direitos políticos, direitos que claramente impõem uma linha demarcatória à atuação do Estado. Eu sempre gosto de chamar a atenção para esse detalhe,
Porque a gente tem uma tendência quase que natural de sempre reproduzir uma narrativa de que o Estado liberal ele é um Estado mínimo e não havia nenhum tipo de atuação do Estado, não havia nenhuma prestação de nenhum serviço, havia, na verdade, a finalidade do Estado de promover segurança, de garantir ao indivíduo, né, a defesa de sua propriedade, a garantia das liberdades públicas, e encerrou-se por aí as finalidades do Estado. Veja, o Estado liberal tinha uma ou outra prestação do Estado, né, principalmente em relação a essas questões relacionadas à segurança, mas não era o cerne, a razão de ser a existência do Estado. Né? Não significa que o Estado não fazia nada, existia, mas em localidades ou em questões específicas o Estado atuava. Óbvio que uma mudança de paradigma, de uma atuação mais incisiva do Estado, regulamentando a economia, instituindo políticas públicas e tendo, de fato, um protagonismo no que diz respeito às relações sociais, isso vem num outro momento. Mas não caiam nessa narrativa de que o Estado liberal, aquele contexto ali das revoluções do século XVIII e seu devido aperfeiçoamento no século XIX, apresentava para a gente um modelo de Estado que não tinha qualquer tipo de participação na vida social. Existia questões específicas em que o Estado atuava e existia, obviamente, no próprio Estado absolutista existia uma máquina administrativa, no Estado liberal, né, com mais razão, inclusive, existia também uma estrutura administrativa, mas vinculada, obviamente, ao princípio da legalidade, à segurança jurídica, aos direitos fundamentais de primeira dimensão. Tá? Então, é comum a gente receber essa narrativa por aí, mas eu quero que vocês percebam essa ideia. Tá? Olhem só, sempre que a gente faz uma perspectiva, que a gente traz uma perspectiva evolutiva, né, do Estado, a manifestação do Estado moderno, a gente tem uma abordagem que é muito semelhante. Aí vocês vão entender isso que eu vou falar agora. Eu comecei falando para vocês rapidamente das perspectivas do modelo de Estado absolutista. E aí eu apresentei para vocês alguns elementos que levaram à derrocada desse modelo de Estado. A sua substituição, ora por um regime democrático, republicano, tal qual se implantou na França, nos Estados Unidos, ora a partir de uma mutação ou de uma mudança de monarquia absolutista para uma monarquia constitucional, para uma monarquia limitada, como foi na Inglaterra. Então veja que da transição do chamado Estado absolutista para o Estado liberal, a gente tem alguns elementos aqui nesse intervalo, né, dessas manifestações aqui do Estado, que fizeram com que, né, movimentos surgissem para que esse Estado absolutista aqui fosse substituído. Percebam que quando a gente está falando aqui, né, do surgimento de um modelo de Estado liberal e o desenvolvimento desse modelo de Estado, né, a partir das garantias das liberdades públicas, garantia da propriedade, da vida e as demais manifestações desse modelo de Estado liberal, em algum momento, é possível a gente identificar elementos que levaram também à crise desse modelo de Estado liberal. E, posteriormente, um novo modelo, um novo paradigma de Estado surge exatamente como forma de tentar resolver problemas advindos desse modelo de Estado liberal. Então, percebam que a abordagem é muito semelhante. Né? Você fala da primeira manifestação do Estado moderno, esse modelo de Estado absolutista, um modo específico de organização política. Você fala do modelo de Estado liberal, né? E entre o Estado liberal e o Estado absolutista, razões que levaram ao surgimento desse modelo de Estado liberal. E a gente tem aqui também, entre esse modelo de Estado liberal e o surgimento do modelo de Estado social, algumas razões aqui, nesse intervalo de tempo, que levaram a uma mudança de perspectiva. Né? Vocês se recordam que eu já falei para vocês anteriormente, que é muito comum na filosofia política, na ciência política, esses debates, né, sobre qual a razão de ser do Estado. A gente está discutindo aqui numa perspectiva mais liberal. É óbvio que você vai falar exatamente sobre a ideia de que o Estado existe para garantir a propriedade, né, para não interferir, não ingerir abusivamente na autonomia do indivíduo, garantindo a esse indivíduo a liberdade, né, o direito à propriedade, a sua autodeterminação como um todo. Se a gente fala de uma outra perspectiva de Estado, o modelo de Estado social é uma lógica completamente diferente. Você passa a ter uma outra demanda, a um outro tipo de postura que o Estado precisa ter frente às desigualdades sociais, frente às diversas demandas que são impostas, né, pela sociedade. Então, o que eu quero conversar e registrar aqui para vocês, para que a gente fique
bem organizado e as ideias fiquem bem tranquilas na nossa mente, né? É exatamente a ideia agora que eu vou escrever para vocês aí. Terminamos na aula passada falando sobre esses núcleos aí do liberalismo, e eu quero conversar com vocês aqui, ó, sobre a crise, né? A crise aqui do Estado liberal, ok? A gente vai conversar algumas questões aqui importantes. Crise do Estado liberal. Olhem só, existem algumas razões aqui que podem ser levantadas, né, que a gente pode destacar e que motivaram, né, o surgimento de determinadas demandas que buscavam uma modificação da perspectiva do Estado. Só para a gente construir um raciocínio aqui que nos é importante. Olha só, com o advento desse modelo de Estado liberal e a influência desse chamado liberalismo econômico, o que a gente teve, né? A gente teve uma mudança de configuração na sociedade existente na Europa como um todo. Né? A gente está falando desse contexto aí, o berço dessas revoluções liberais. E de que forma essa mudança ela houve, né? Durante o modelo de regime político anterior, a gente tinha, né, a possibilidade de compra, de venda, né, de prática de determinados negócios restrito a classes econômicas, a classes específicas na sociedade, ao clero, à nobreza e um pouco dos integrantes ali do terceiro Estado. Com o advento desse modelo de Estado liberal, esse núcleo do liberalismo aqui, né, o liberalismo econômico, houve o quê? Uma ampliação daqueles que estavam inseridos dentro daquele modelo que se falou e que se denomina de capitalismo emergente. Né? A partir do momento em que você pode se autodeterminar e você pode produzir bens e serviços, você pode negociar, você pode comprar, você pode vender, você pode ali, de alguma forma, obter lucro com aquele trabalho que você está desenvolvendo. O que é que se começou a perceber no contexto europeu? Né? Se começou a perceber uma mudança na configuração social. Pessoas que saíam dos campos, né? Pessoas que saíam das áreas mais afastadas e essas pessoas saíam e iam para os grandes centros. Esse momento aqui é um momento também que a gente relembra um pouco da história, notadamente em relação à Revolução Industrial. Né? O surgimento de fábricas, de trabalhos que eram desenvolvidos, né, por aqueles que saíam de cidades mais afastadas, de áreas mais afastadas, por assim dizer, áreas interioranas, e eram levadas para onde? Para os grandes centros, para que pudessem trabalhar nas fábricas. Todo mundo aqui se recorda da narrativa histórica que essa revolução industrial ela trouxe uma série de problemas, porque nós tínhamos trabalhadores que eram submetidos a uma alta carga de trabalho, sem condições mínimas de segurança, e aqui eu estou falando de segurança fática propriamente, segurança do trabalho, né? O que a gente hoje chama de EPI, equipamento de proteção individual. Né? Não tinha esses direitos trabalhistas que a gente conhece hoje, né? Limitação de jornada diária de trabalho, né? Regime previdenciário, por exemplo, para fins de aposentadoria, descanso semanal remunerado, aquele descanso a cada, né, período que a gente chama de férias. Não existiam direitos trabalhistas. E o que a gente tinha era uma mudança social muito grande naquele contexto de pessoas que saíam de áreas interioranas e iam para as grandes fábricas laborar e não tinham nenhum tipo de suporte jurídico ou de proteção em relação àquele trabalho que estava sendo desenvolvido. A lógica é muito clara, né? Se você não quer trabalhar, tem um monte de gente aqui para ocupar o seu espaço. E esse tipo de trabalho, que a gente lembra da narrativa histórica, era um trabalho que era desenvolvido por homens, por mulheres, por crianças, pessoas doentes, né, eram submetidas a uma jornada extenuante de trabalho. Então veja que se começa a visualizar a necessidade de atribuir proteção a determinados grupos. E do que é que eu estou falando aqui? Quando se identifica esse tipo de situação degradante, esse tipo de situação desumana, né, a que era submetida aquelas pessoas, a que eram submetidas aquelas pessoas dentro do contexto da sociedade europeia, a gente começou a visualizar um monte de crítica, ou algumas críticas surgindo, para tentar combater esse tipo de estrutura que então existia. Talvez você se recorde, goste ou não, mas há uma crítica muito contundente a esse contexto da Revolução Industrial, né, que é a crítica marxista. Marx escreve a sua obra defendendo a classe dos trabalhadores, exatamente observando, dentro daquela sociedade europeia, o tipo de trabalho, né, o tipo de situação e das condições que
o trabalhador é submetido. Então, ele faz a sua crítica contundente ao capitalismo emergente, né, a necessidade de defender direitos da classe trabalhadora, surge exatamente nesse contexto. Né? Às vezes a gente desloca o discurso e muitas vezes é para demonizar ou para endeusar um determinado autor, quando na verdade há o que aprender e há o que entender se a gente localiza no tempo e no espaço a crítica que foi feita. Então a obra, né, a sua ideia, a sua teoria em um capital, as perspectivas de defesa dos direitos dos trabalhadores surge exatamente numa observação, né, que ele está fazendo e que ele está vivendo numa realidade em que ele claramente visualiza as condições que os trabalhadores eram submetidos. Então veja que esse contexto, né, de Estado liberal, ali pelo final do século XVIII, início do século XIX, faz nascer uma série de movimentos que começaram a lutar por direitos dos trabalhadores, né, por um aumento de uma maior inserção do Estado na economia. A busca era a ideia de tentar fazer com que o Estado intervisse na economia, por uma razão muito simples. Quando você delimita o campo de atuação e de intervenção do Estado nos aspectos econômicos, e a perspectiva do Estado liberal trazia essa suposição, esse pressuposto, deixa o indivíduo se autodeterminar. Deixa ele travar as relações econômicas e o Estado não pode interferir. É bom que o próprio mercado ele vá se ajustando a partir das demandas que surgem e das ofertas. Não é? Se você tem um determinado grupo com uma necessidade específica, o mercado vai se tratar de fazer com que surja um grupo que vai produzir um bem, um serviço para atender o interesse desse grupo aqui específico. Então, a lógica funcionaria basicamente dessa forma. O que é que a gente começou a visualizar além desse elemento que eu acabei de destacar para vocês dos trabalhadores, né? A gente tinha, obviamente, ou a gente teve, na verdade, o aumento da desigualdade social. Quando o indivíduo é entregue à própria sorte, no que diz respeito ao trabalho e às relações econômicas, a gente começa a visualizar a sobreposição de quem tinha posse, de quem tinha dinheiro, de quem tinha propriedade, em relação àqueles que eram mais necessitados. Então, um grande problema, aí eu vou anotar isso aqui para vocês no quadro em branco que está aí, um grande problema que o Estado liberal viu, né, se amplificar, viu se ampliar, foi exatamente o aumento da desigualdade, né? O aumento da desigualdade social, e aí com o aumento dessa desigualdade social, né, se buscou exigir do Estado uma atuação mais interventiva, né? Uma atuação do Estado no sentido de tentar reequilibrar um pouco essa balança das relações sociais. E de que forma isso poderia ser conquistado? Né? Com esses exemplos que eu acabei de falar para vocês há pouco. Né? Por exemplo, o estabelecimento aqui de garantia, né? Garantia de direitos para a classe trabalhadora. E garantia de direitos trabalhistas, propriamente. Né? Até alguns autores falam que a famosa luta ou demanda pelos 3/8. Né? Seriam 8 horas diárias de trabalho, né? Seriam 8 horas de descanso, né? E 8 horas, de alguma forma, né? Em momentos de lazer. Então, isso seria exatamente o tipo ideal de dia de um trabalhador. Ele poder elaborar suas 8 horas, ele poder ter um tempo ali de descanso 8 horas, né? E de alguma forma o seu sono de 8 horas e de alguma forma estar nas outras 8 horas ter um momento de lazer. E não ser submetido a 14 a 16 horas de trabalho. Né? Então, é nesse contexto aqui que se começa a visualizar a necessidade de, para se tentar reequilibrar um pouco as relações sociais, se garantir para as classes mais vulneráveis algum tipo de direito. Então, você tem aqui garantia de direitos, tá? Falta acrescentar mais um pouco aqui de informação. Garantia de direitos aqui, ó, trabalhistas. Deixa eu... Opa, eu vou interromper só aqui para eu terminar de escrever, porque aparece uma barrinha aqui, não dá para... Eu fico sem visualizar. Então, vai aparecer novamente para vocês aí a projeção. Então, esse modelo de Estado, né, traz para a gente alguns movimentos que clamaram pela consagração e pela garantia de direitos trabalhistas. E aqui, direitos trabalhistas que nós estamos falando, né? A jornada de trabalho, o descanso, um salário mínimo, regime previdenciário. Né? Você passa a exigir, você passa a buscar do Estado
algum tipo de, né, intervenção, algum tipo de atuação para que haja, né, um pouco desse reequilíbrio da balança no que diz respeito às relações sociais. Por consequência, existe uma outra característica também, né, dentro dessa ideia de busca, né, por tentar sanar esse problema de desigualdade social, exatamente isso que eu acabei de falar, né, a ideia de uma maior intervenção, tá, intervenção do Estado, tá, intervenção do Estado na economia, a intervenção do Estado na economia. Então, vocês percebem aqui que já há uma mudança de paradigma, já há uma mudança de demanda aqui, né? Final do século XVIII, século XIX, a gente não está mais visualizando a defesa de um Estado ausente, de um Estado que tenha claramente uma linha demarcatória para que a liberdade do indivíduo não seja violada. Isso eu já expliquei para vocês que era algo realmente muito claro. Os revolucionários, quando derrubaram o Estado absolutista, nos Estados Unidos, quando impuseram, né, a declaração de independência das colônias frente à coroa britânica, defendiam um ideário de liberdade. Então a ideia era limitar o exercício do poder e, portanto, colocar claramente uma linha demarcatória de atuação do Estado. Mas as mudanças sociais decorrentes exatamente desse Estado liberal, dessa postura absenteísta do Estado, dessa postura ausente do Estado nas relações sociais, fez surgir uma série de outras reivindicações. Eu poderia naturalmente colocar aqui nessas anotações reivindicações, por exemplo, da ampliação do movimento sufragista, né? A ampliação daqueles que deveriam ter direito ao voto. Vocês viram que aqui recentemente se falou, acho que há uma semana, 2 semanas, a gente falou aqui, né, do Dia Internacional da Mulher, a gente falou aqui do direito do voto da mulher com a Constituição de 1934. Veja que até então a gente tinha um tipo de sufrágio que era restrito, né? Isso não apenas no contexto brasileiro, mas no contexto de Europa também sempre foi nesse sentido. Por mais que a gente fale aqui de liberalismo político, né? Por mais que a gente fale aqui de uma ideia de que houve a garantia de uma maior participação do indivíduo, dessa ideia de representação política, mas ainda assim, embora importante o avanço, mas ainda assim era um sufrágio restrito. Não era um sufrágio, como a gente chama hoje, sufrágio universal, direito de voto atribuído a todos, analfabetos, pessoas com deficiência, a mulheres, né, a homens, enfim, independente da origem, da raça, da cor, do gênero. Né, isso é um movimento que já havia também, né, dentro desse seio aí do Estado liberal, reivindicando um pouco mais de amplitude dessa ideia de sufrágio. Demandas aqui como, por exemplo, direito à saúde. Veja, quando você muda a configuração social, veja o raciocínio aqui, né, na Europa. Quando você muda essa configuração social, você traz das áreas mais afastadas para os grandes centros e concentra a população, a massa trabalhadora. Nesse contexto aqui de arranjo social, o que é que você começa a ter de demanda? Você começa a ter demanda de transporte, você começa a ter demanda aqui saúde, você começa a ter demanda aqui, de alguma forma, aspectos relacionados à educação. Então veja que a própria transformação social imposta pelo modelo de Estado liberal esgota esse modelo de Estado. E esgota no sentido de não aniquilar as garantias ou as conquistas, né, melhor dizendo, que ocorreram com o advento do Estado liberal. Se consolidou direitos políticos, se consolidou direitos civis, se consolidou essa ideia de legalidade, de limitação do exercício do poder. Nós tivemos muitos avanços, né, no estabelecimento desse modelo de Estado liberal de direito. Mas a gente ainda assim, em dado momento, a gente conseguiu esgotar exatamente por conta das demandas sociais que surgiram dentro desse contexto de Estado liberal. Aí você pode estar perguntando, né? Quais são essas demandas? Já coloquei aí na tela de vocês, já fiz essas anotações. E aí, com todos esses elementos que rapidamente eu estou tentando aqui, né, sintetizar as ideias, porque é 1,5 século, pelo menos, aqui de discussão, o que é que a gente começa a visualizar? A gente começa a visualizar uma ampliação do escopo do Estado, uma ampliação da atuação do Estado, né? Prestando um serviço público aqui,
né, estabelecendo alguma questão relacionada ao trabalhador ali, né, promovendo um pouquinho aqui de educação. Paulatinamente, a gente conseguiu visualizar essa mudança de paradigma e o Estado tentando, né, tentando atender aos anseios de uma sociedade existente num modelo de capitalismo emergente na Europa. Isso culminou, pessoal, naquilo que a gente chama de Estado Social de Direito. Eu vou até anotar para a gente poder registrar isso daqui, né? As crises, né, que levaram a mudança de paradigma aqui de Estado fez a gente visualizar o surgimento, ó, desse chamado Estado Social, vou pagar aqui para ficar legal, o Estado, ó, social, Estado Social de Direito. Presta só um pouquinho de atenção no que eu vou falar agora para vocês, tá? Até falei sobre isso há pouco aqui, quero deixar isso mais claro agora. Quando a gente está falando de uma mudança de perspectiva, de substituição de um modelo de Estado liberal para um Estado social, um Estado de bem-estar social, um Estado, né, aquilo que os americanos chamam de welfare state, né? Vou escrever isso daqui para vocês deixarem registrados aí também, né? Então aqui, ó, o Estado welfare state, Estado de bem-estar social, é um paradigma de atuação do Estado no sentido de promover justiça social, de promover um pouco mais de igualdade, de não ficar ausente, não se esquivar dessa necessidade de intervenção na economia, de intervenção nas relações sociais, de busca por um pouco mais de justiça social. Tá? Então, é isso que a gente visualiza nesse modelo de Estado social. Presta muita atenção. Eu vou reiterar o que eu falei há pouco aqui. Dizer que houve um surgimento de um modelo de Estado social, de um modelo de Estado que paulatinamente, né, decorreu aí de clamor de movimentos da sociedade para que o Estado fosse mais interventor nas mais diversas áreas, né, na sociedade, na economia, na política, não significa dizer, reitero isso, aniquilar as conquistas decorrentes do modelo de Estado liberal. Em absoluto. O que a gente tem aqui, em muitas situações, é uma releitura. A gente passa, né, a dar um outro significado a direitos que foram, né, adquiridos ou a direitos que surgiram e que foram consagrados nesse modelo de Estado liberal. Então não é simplesmente uma substituição por outro modelo de Estado, aniquilando tudo que existia anteriormente. Na verdade, se continua, ou pelo menos se tenta continuar, com os avanços e com os ganhos decorrentes da adoção desse modelo de Estado liberal. E aqui o que a gente visualiza, né? O que esse estado de bem-estar social aqui, o que esse welfare state, ele traz para a gente de novidade, ele traz para a gente de diferença. Primeiro que a gente começa a visualizar, né, o surgimento daquilo que nós estamos chamando, ó, de segunda dimensão, ó, segunda dimensão dos direitos, segunda dimensão dos direitos fundamentais. Ok? E por que segunda dimensão dos direitos fundamentais? Porque, diferentemente do Estado liberal, que trouxe para a gente direitos civis e políticos, direitos que colocavam, né, uma limitação expressa à atuação do Estado, aqui é o contrário, tá, pessoal? Se lá no Estado liberal a imposição era do não fazer, um não fazer por parte do Estado, esses direitos de segunda dimensão são direitos que exigem uma atuação do Estado, um fazer do Estado para que esses direitos sejam concretizados. Exemplos aqui desses direitos sociais: saúde, educação, segurança, são os chamados direitos econômicos, direitos culturais. Em linhas gerais aqui, ó, esses direitos de segunda dimensão, como saúde, como educação, né, exigem do Estado uma postura ativa, um fazer. Por exemplo, como é que se concretiza o direito social à saúde, direito à educação? Como é que a gente visualiza, né, a concretização desses direitos? O Estado tem que construir hospitais, tem que contratar servidores, né, tem que contratar médicos, enfermeiros, tem que abastecer a farmácia básica para que a farmácia básica consiga suprir
as demandas ali de remédios de uma parcela da sociedade que depende, né, da distribuição gratuita de medicamentos. Como é que você concretiza direito à educação, por exemplo? Você vai ter que construir escolas, você vai ter que contratar profissionais, né, professores, você vai ter que investir, bem remunerar os professores, obviamente, né? Então, veja que a mudança aqui é diferente. Não é mais um modelo de Estado que deve se ausentar das relações sociais. É justamente o contrário. É o Estado ter que intervir, ter que tutelar relações sociais e econômicas para tentar, de alguma forma, minimizar os impactos de uma ausência durante muito tempo das relações sociais. Então, por isso que a gente visualiza o surgimento desse modelo de Estado que nós estamos chamando aí de Estado, né, social de direito. Isso aqui, tá, pessoal? Não foi algo que aconteceu assim, ó, de uma hora para outra. Eu vou colocar 2 marcos históricos aqui. Geralmente a doutrina aponta como marcos históricos do surgimento ou da consolidação, acho que o termo correto é esse, tá? Da consolidação de um modelo de Estado social. Porque o que acontece? Um dos elementos aí do liberalismo também, né, dentro da lógica do liberalismo político, é a adoção de constituições escritas pelos estados que adotaram esse modelo de liberalismo político. Então, além de lei, né, além de princípio da legalidade, a gente teve muito, como fruto desse movimento, o que nós chamamos de constitucionalismo, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, porque vocês vão, obviamente, estudar isso no momento correto. Tá? Em algum momento aqui da disciplina, lá para o finalzinho, eu vou tentar falar, só fazer uma introdução sobre o assunto. Mas dentro dessa lógica do constitucionalismo aqui, você tem a ideia de limitação, né, do exercício do poder. Então, vejam, existem 2 constituições, né, 2 constituições no início do século XX, que foram as primeiras a inserirem no seu conteúdo esses chamados direitos sociais. Foram as primeiras constituições no início do século XX que incluíram direito à saúde, direito à educação, né, direito ao lazer, direito à moradia, ao transporte público, por exemplo. Né, porque, reitero, essas 2 constituições que eu vou escrever aqui, que foi a Constituição Mexicana, né, de 17, vou colocar aqui para vocês, ó, 2 constituições aqui que foram marcos históricos desse movimento, tá? 2 constituições. A 17 aqui, 1917, Constituição Mexicana. Deixa eu pagar aqui para colocar de novo. 1917, Constituição Mexicana. E 1919, a Constituição de Weimar, ou simplesmente a Constituição alemã vigente durante o regime nazista. Então, essas 2 constituições, no início do século XX, foram as 2 primeiras constituições na história desse modelo de Estado moderno que consagraram em seu conteúdo os direitos de segunda dimensão. Então, esses foram os primeiros textos que a gente visualizou, não é? Direito à saúde, direito à educação, né? Direito a transporte público, direito à moradia. Ou seja, direitos que passaram a demandar uma atuação do Estado. Atuação do Estado no sentido de concretizar esses direitos, né? Implementando políticas públicas notadamente. Então, essas foram as 2 primeiras constituições, a mexicana de 17 e a de Weimar de 19. Aqui no Brasil, tá, só a título de curiosidade, a primeira constituição que consagrou esses chamados direitos sociais foi a Constituição de 1934. Tá? Essa que a gente fez referência mais cedo também, e semana passada a gente tinha feito referência, né? Em razão da primeira Constituição no Brasil que assentou e que garantiu o direito a voto para as mulheres. Essa Constituição de 34, ela foi a primeira Constituição dentro da história do Brasil, né, que consagrou também direitos sociais. Então, um movimento que já vinha acontecendo desde o século XIX, né, essa luta por uma mudança de atuação do Estado, para que o Estado intervisse, concretizasse direitos através da implementação de políticas públicas. A primeira Constituição no Brasil que consagra direitos sociais é exatamente a Constituição de 34. Infelizmente, a gente tem pouca literatura, né, analisando os impactos, pelo menos naquele primeiro momento, do constitucionalismo social no Brasil. Né? E por que isso? Porque a Constituição de 34 ela durou apenas 3 anos. Na verdade,
acho que nem chegou a ter 3 anos exatos, né? Mas ela foi promulgada em 34 e em 37 houve o início da ditadura do Estado Novo, né? Então Vargas impôs a famosa Constituição Polaca, né? A Constituição de 1937, e começa a adotar uma série de medidas, inclusive para minar a autonomia política dos estados, né? Nomeando interventores, fechando o Congresso Nacional por um tempo, depois extinguindo o Senado e criando uma espécie de Conselho Federal e todas aquelas medidas autoritárias que foram tomadas pelo Estado Novo. Então a gente não tem como mensurar os impactos propriamente, né? Mas essa Constituição foi a primeira a trazer direitos trabalhistas no seu conteúdo também, criou a justiça eleitoral, aumentou essa questão dos titulares do direito ao voto, né? Falei há pouco aqui das mulheres. Então essa foi uma Constituição muito importante que aqui no Brasil consolidou esse movimento, né, desse modelo de Estado social que foi consolidado com a Constituição Mexicana de 17 e com a Constituição de Weimar de 19. Tá? Reitero, a Constituição alemã vigente durante o regime nazista. Tá? Esse detalhezinho aqui ele é muito importante porque eu vou voltar a falar sobre esses aspectos aí da Constituição de Weimar de 19. Então vejam, né? Quero só chamar a atenção para mais um detalhe aqui sobre isso. Não é que foi apenas nesse momento que nós tivemos, né, o surgimento do Estado Social. Não foi isso. Houve a consolidação dessa mudança de paradigma em relação ao Estado. Quando se chega a entrincheirar em sede constitucional, a consolidar uma proteção constitucional sobre determinada matéria, pense bem nesse raciocínio, que geralmente isso é fruto de reivindicações e de lutas para que aquela matéria, para que aquele ponto, para que aquele direito tenha uma proteção. Então, essas reivindicações que eu mostrei para vocês aqui, que a gente já conversou, falando sobre direito do trabalho, sobre direitos sociais, isso veio sendo garantido, né, até culminar em 1917 e 1919, com essas duas constituições. E, obviamente, que não parou por aí, né? Porque o próprio século XX, né, naquele período ali, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra Mundial a gente tem uma outra mudança, uma outra perspectiva, mas a gente visualizou muito essa, de fato, maior intervenção do Estado nos diversos aspectos da vida social. Vamos citar aqui, por exemplo, a quebra da Bolsa de Valores de 1929, o craque da Bolsa lá nos Estados Unidos, e as políticas intervencionistas de Franklin Roosevelt. O que é que a gente teve ali? A gente teve uma intervenção do governo americano na economia. Os livros sempre trazem exemplos dizendo que houve uma política muito agressiva do governo americano injetando dinheiro na economia, emprestando dinheiro aos bancos, né, ampliando as políticas de crédito, de concessão de créditos. Né? O território americano sofreu uma expansão muito grande no que diz respeito à abertura de rodovias, né, para que as mercadorias e a economia pudesse ser facilitada no que diz respeito ao transporte de mercadoria, né, e, portanto, para que as mercadorias chegassem mais rápido e a um menor custo nos seus destinos. Então, ali, veja, um país, né, que nasce sob o manto desse chamado liberalismo clássico, né, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico e moral, né, tem uma mudança de paradigma também. Veja como as coisas funcionam, né? Ali nos Estados Unidos a gente começou a visualizar também, né, muita gente diz que nos Estados Unidos não existe direito trabalhista. Existe, não existe uma CLT como a gente tem aqui no Brasil, mas existem sim direitos trabalhistas. Existem legislações que atribuem direitos a empregados, né, de categorias específicas, de trabalhadores em geral. A gente não tem uma legislação consolidada como é no Brasil. E nem podia, né? Porque a matéria lá, direito do trabalho, é de competência dos estados. Então, cada estado vai tratar, né, do modo como bem entender sobre o assunto. Respeitado, obviamente, condições mínimas, né, direitos mínimos ali de dignidade do indivíduo. Mas esse contexto americano mostra, né, o quanto esse modelo de Estado, o quanto esse paradigma de buscar uma maior intervenção ficou claro ali no início do século XX também. A gente pode falar aqui, por exemplo, no contexto da Primeira Guerra, uma maior preocupação dos Estados, por exemplo, na área bélica, na produção de armamento, na produção de munição, na produção de equipamentos para uso em combate. Então, a gente visualizou as experiências, né, socialistas na antiga União Soviética, na Rússia, a Revolução Russa. Então, a gente começou a ver
né, mundo afora, e obviamente focando nesse contexto europeu, o surgimento desses modelos, né, desses regimes políticos mais intervencionistas. Ora, do ponto de vista interessante, sob o paradigma do Estado Social, ora também do ponto de vista deturpado, quando a gente visualiza, por exemplo, o surgimento dos regimes nazifascistas ali no contexto da Alemanha, da Itália, da Espanha, de Portugal. Tá? Mas a verdade é que, de fato, houve essa mudança de paradigma. Eu já falei para vocês do livro do José Guilherme Melchior, em que ele analisa a evolução do liberalismo, né, o liberalismo antigo até os dias atuais, e ele fala que esse século XX ele foi um grande desafio, né, para a doutrina, para a doutrina liberal, porque se visualizou a necessidade de fato, uma mudança de paradigma do Estado. Não dá mais para deixar essas relações sociais dos modos em que ela estava acontecendo, se levar ao extremo a ideia de individualidade, de autonomia e de autodeterminação. Há determinados grupos que são, sim, vulneráveis, que demandam uma atuação, né, mais intensiva do Estado no sentido de garantir essa igualdade, né, no sentido de promover um pouco mais de justiça social. E, além disso, esses modelos aí, né, de regime político com o advento do século XX, né, também desafiaram a ideia de um liberalismo clássico, porque se visualizou cada vez mais o surgimento, né, ou a demanda por essa a ampliação, né, do escopo do Estado, né, passando a ser mais interventor no que diz respeito à economia, no que diz respeito aos aspectos da vida social, ok? Vocês estão compreendendo? Tranquilo até aqui? Estou sentindo vocês calados hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Mandem as ordens aí se quiserem falar alguma coisa. Então tá ótimo. Hoje pela manhã, só abrir um pequeno parênteses aqui, talvez até, principalmente para o pessoal que está no primeiro período, depois o pessoal do segundo aí, Rebeca, Nilberto, Paulo, pode até compartilhar algumas experiências com vocês, mas o pessoal estava reclamando, pessoal, eu estou meio voando aí, não estou conseguindo compreender o assunto, etc. Eu disse, é normal o impacto, vocês estão chegando agora, estão se habilitando aí, estão se adaptando ao ritmo de leitura, ao conteúdo, tá? Todo mundo passou por isso. Já até contei, brinquei com vocês aqui, há 10 anos eu estava no início do primeiro período, tive todas as dificuldades que vocês estão passando aqui, muita gente que geralmente estuda à noite, é um pessoal que trabalha durante o dia, é absolutamente normal esse tipo de dificuldade, mas ele é absolutamente também superável, né? Agora, óbvio, você precisa estudar, as gravações dos conteúdos estão aí exatamente para quem quiser revisar, as indicações de leituras, elas são importantes. O que não é interessante é você fazer isso virar uma bola de neve, né? Vou deixar para estudar mais perto da prova, vou deixar para ler depois, isso vai virar uma bola de neve deste tamanho, que a gente vai estar falando aí de aproximadamente 250, 300 páginas para você ler, para fazer uma prova, e isso não vai dar certo, tá? Então, um pouquinho de cada vez, a construção do castelo dá certo. Não deixem isso acumular. E não se preocupem também com eventuais dificuldades iniciais, tá? Isso é absolutamente normal. Tudo demanda aí um processo, né, de paciência e de adaptação, né, no modelo de estudo, né, no modelo de leitura, de contato com as disciplinas. Aí teve um aluno falando, professor, é porque tem disciplina que é muito conceitual, tem disciplina que é muito histórica, e o senhor faz isso na disciplina, faz as duas coisas. Eu digo, é normal. A disciplina demanda isso da gente aqui, tá? Então, eu entendo vocês, porque a memória do meu curso ela é muito viva na minha cabeça. Eu jamais vou esquecer da minha época de aluno, até porque eu sou aluno ainda, né? Eu tô no doutorado, então eu consigo tento compreender as dificuldades que vocês estão passando, ainda mais numa situação dessa de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, persistam, tenham paciência e façam a parte de vocês. Porque é muito mais, talvez até mais importante do que a aula aqui. Eu posso tentar ser o mais didático que eu puder, descontrair, de ser mais objetivo, de sintetizar a ideia, de deixar o negócio organizado, se vocês não realizarem as leituras que precisam ser realizadas. Tem as indicações dos livros, tem as gravações, como eu estou dizendo, e eu estou à disposição, né? Óbvio que eu não vou responder imediatamente quando você me mandar um e-mail, me mandar uma pergunta, mas num prazo de pelo menos 24 horas, eu vou responder para vocês, tá? Então fiquem aí absolutamente tranquilos diante de eventuais complicações
no entendimento, tá? Isso aqui não é uma lição apenas para minha disciplina, isso é para o curso de vocês, já que vocês estão chegando agora também. Tranquilo? Então, ó. Beleza, professor. Vamos seguir, porque existem algumas coisas aqui para a gente discutir também. Tá? Olhem só. Da mesma forma, né? Da mesma forma que eu chamei a atenção de vocês aqui no início, eu disse, olha, Estado absolutista, alguns elementos que levaram a sua derrocada, a sua crise e a substituição por um modelo de Estado liberal. O Estado liberal passa por algumas dificuldades, alguns elementos que levam à substituição desse novo paradigma de Estado. Vocês devem se recordar, né? Há alguns encontros anteriores eu mostrei para vocês as múltiplas manifestações ou significados da expressão Estado. E a gente está exatamente mostrando esses funcionamentos aqui. Então, olha só. Com o advento desse modelo de Estado social e a sua consolidação ali no início do século XX, a gente começou a ter alguns problemas, né, também dentro desse modelo de Estado social. Deixa eu só tentar contextualizar um pouco com vocês aqui. O que é muito comum a gente falar quando a gente vai tentar usufruir de algum serviço público no Brasil, por exemplo? Geralmente, o que a gente diz? É ruim, né? É ineficiente, inexiste, é falho, é prestado de modo atrasado. Geralmente, a gente encontra algum tipo de crítica a ser feita pela atuação do Estado brasileiro, seja através da União, dos estados e principalmente dos municípios, né? Então, a gente tem esse senso crítico em relação aos serviços que são prestados pelo Estado brasileiro. E aí, quando se tem esse debate sobre qualidade ou não da prestação do serviço, a gente retorna para aquela discussão, acerca das finalidades do Estado. Nos últimos anos, a gente tem vivido aí num contexto de debate, né, sobre diminuição do Estado, extinção de ministérios, extinção de empresas públicas, de sociedade de economia mista, para permitir que a iniciativa privada tenha um pouco mais de espaço. Porque para essa visão mais liberal, os serviços só são prestados com qualidade, em sua maioria, tá? Eu não vou ser leviano aqui de fazer uma acusação genérica, mas em sua maioria se considera que serviços prestados pelo Estado são ruins e que, portanto, a iniciativa privada é quem deveria assumir a maior parte desses serviços. E, por outro lado, né, para evitar monopólios, para evitar cobrança de preços abusivos, ou para evitar, inclusive, né, o serviço público e o interesse da sociedade seja tratado como um negócio, é melhor que o Estado assuma e continue com essa titularidade para a prestação dos mais diversos serviços. Então, a gente sempre tem esse debate, né? Um Estado maior, um Estado menor, um Estado, né, mínimo, um Estado mais interventor. Isso faz parte sempre dessas discussões sobre a finalidade do Estado. E isso foi, tá? Passo a palavra já aqui para José Carlos. Isso foi um elemento de debate também. A doutrina costuma dividir, ou pelo menos apontar, dois argumentos mínimos aqui para tentar justificar uma mudança também nesse modelo de Estado social e o nascimento de um outro modelo de Estado. Né? Há um argumento, digamos, mais teórico e há um argumento mais prático. Aí eu vou tentar sintetizar com vocês aqui já. Mas, Zé Carlos, que levantou a mão aí, não sei se está aparecendo mais, se quiser falar, fique à vontade. Quer dizer que o senhor acha que o Estado é que tem que assumir tudo? Eu não acho, não foi isso que eu falei. Eu disse que existem duas perspectivas, hora que defende uma maior intervenção do Estado, hora que defende aqui uma perspectiva de que a maior parte dos serviços deveriam ser entregues à iniciativa privada porque haveria uma eficiência maior. Então, essas são as duas perspectivas que vocês visualizam diariamente debatendo no contexto aí político-econômico do Brasil. Foi exatamente isso que eu falei. E aí, veja, só para a gente voltar aqui, dentro dessa discussão, né, existem algumas razões aqui que podem ser levantadas, pelo menos segundo a doutrina, que levaram a uma derrocada desse modelo de Estado social. Eu vou colocar aqui como título dessa parte, né? Vou colocar aqui, ó, crise do Estado social. Então, a primeira crise aqui, e por isso que eu comecei contextualizando, né? O primeiro elemento aqui da crise
Serviço público prestado no Brasil, a gente vai logo criticar. É ruim, é ineficiente, é atrasado, não atende aos interesses da coletividade. Isso não é algo que acontece hoje no Brasil. Isso é característico do modelo de Estado social. O que é que se começou a identificar? Que o Estado estava prometendo demais e não estava tendo capacidade de entregar aquilo que estava sendo prometido. México é um grande exemplo disso, de ter uma Constituição de 17 gigante, bem interessante, mas que foi incapaz de promover igualdade para a sua sociedade, porque o Estado, né, prometeu demais e não foi capaz de cumprir. Dispositivos muito semelhantes ao que a gente tem na Constituição hoje, de 88. Por exemplo, o artigo 196 da nossa Constituição, né, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que a educação é direito de todos e dever do Estado. Há muitos e muitos dispositivos como esses nessas constituições que são marcos aqui do modelo de Estado social, né? No sentido de que nós temos muitas promessas e poucas concretizações, né? Isso acaba trazendo uma certa desconfiança para esse modelo de Estado, né? De entregar demais, de prometer demais e não ser capaz de concretizar aquilo que estava sendo estabelecido no respectivo texto constitucional. Então, isso gera uma desconfiança e gera, inclusive, um sentimento muito parecido com o que a gente tem hoje, né? De desconfiar dos serviços que são prestados pelo Estado. Então, isso é um elemento aqui que é possível ser apontado, né? Vou colocar aqui, de repente, uma expressão que pode sintetizar a ideia, né? Falha na concretização né, dos direitos, falha na concretização dos direitos sociais. Há um debate muito, muito interessante para quem gosta de economia que foi travado, né? Foi aquele famoso debate entre Keynes e Hayek, né? Sobre os limites da intervenção do Estado na economia. Keynes, né, inclusive, foi quem deu, de certa forma, o sustentáculo teórico para as políticas intervencionistas lá na época do New Deal nos Estados Unidos, e Hayek era um economista também que defendia uma ampla liberdade, né, uma espécie de retorno ao modelo de Estado liberal clássico, porque aqui também é uma espécie de reviravolta, né? Vocês estão conseguindo perceber as idas e vindas dentro dessa ideia de qual é realmente a finalidade ou o escopo do Estado? Vocês estão entendendo essas idas e vindas? Quando o Estado liberal entrar em crise, o que é que se levanta como voz principal? O Estado não pode ser ausente das relações sociais, porque ele promove isso daí, ó a desigualdade que existe. Né? Os trabalhadores, 14, 16 horas de trabalho. Então, quando a gente muda esse paradigma e passa a ter o Estado como protagonista na economia, nas relações sociais, a gente começa a ver um outro problema também. O Estado prometendo e não sendo capaz de cumprir. E aí retorna para o debate, é melhor que o Estado esteja ausente. Então, toda vez que há um crescimento de uma certa desigualdade em determinada sociedade que tem um Estado mais ausente na intervenção econômica ou nessas relações sociais, vai se demandar ou vai se postular a existência desse debate para que o Estado seja mais interventor. E quando o Estado é interventor e não consegue cumprir as promessas que fez, há um contraponto que é exatamente o retorno para a diminuição, né, de uma atuação do Estado na economia, né, nas relações sociais. Então não é algo preto no branco, não é algo tão simples assim, né? Já falei, já inclusive usei essa expressão para vocês aqui, que está no livro de hermenêutica do ministro Barroso, né? Entre o preto e o branco existem vários tons de cinza, mas não vai existir o amarelo. Então, ora a gente vai ter aqui uma perspectiva de um pouco mais de intervenção do Estado, ora a gente vai ter uma perspectiva de um pouco mais de restrição do Estado, principalmente do ponto de vista econômico, né? Há muitas discussões no Brasil, inclusive, já falei aqui para vocês há pouco, né, dessa dimensão, qual seria realmente o tamanho ideal do Estado, qual seria realmente aqui a importância e a influência do Estado nessas relações sociais. Né? Então, esse debate ele vai sempre existir e isso foi um elemento aí que trouxe essa caracterização, né, do modelo de Estado social também, de ser questionado, de ser discutido, de se apontar falhas
nessa atuação do Estado aqui, no sentido de não conseguir concretizar aquilo que havia prometido. Tá? Isso é um ponto que a doutrina geralmente levanta como elemento que levou à crise aí do modelo de Estado social. Tá? Então, esse é um argumento prático. A falha na concretização dos direitos sociais, ou a falha na entrega das promessas que haviam sido feitas. Um outro argumento, tá? Esse é um argumento mais teórico, eu quero que vocês prestem atenção comigo aqui, tá? Isso vai repercutir, inclusive, naquela questão lá do regime nazista que eu chamei a atenção de vocês, até o pessoal que estudou hermenêutica comigo no semestre passado, a gente chegou em algum momento a estudar um pouquinho alguns princípios, né, da jurisdição, como a vedação ao tribunal de exceção, enfim, princípio do juiz natural, e eu vou tentar fazer uma conexão aqui novamente. Olhem só. Esse argumento aqui ele é um pouco mais teórico, eu vou até voltar aqui, quero conversar com vocês para que vocês prestem atenção. Olhem só. Eu falei há pouco aqui para vocês que dentro dessas movimentações do Estado, né, um dos elementos, né, desse núcleo do chamado liberalismo político foi exatamente o surgimento de constituições. Acabei de falar de duas para vocês aqui, mexicana de 17, a de Weimar de 19, a brasileira de 1934. Já tinha falado para vocês em outro momento da Constituição Americana de 1787, da Constituição Francesa de 1791 e a sua declaração, né, que foi o preâmbulo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Então percebam vocês aqui que essa evolução do modelo de Estado ela vem acompanhada também de uma mudança de paradigma, inclusive em relação às constituições, que são as normas mais importantes de um determinado ordenamento jurídico. Dentro de uma lógica, se a gente pode falar assim, hierarquizada de uma ordem jurídica, você tem a Constituição no vértice da pirâmide e as leis e os atos normativos abaixo da Constituição, devendo respeitar o que diz o texto constitucional. E aí, vejam, essa Constituição de Weimar, de 1919, era a Constituição vigente durante o regime nazista. Vocês devem se recordar, né? Hitler não deu um golpe de Estado para se tornar o líder daquela nação. Ele ascendeu, né, através do regime representativo, democrático, foi eleito, e dentro do poder político ele começou a perpetrar, né, e a avançar o seu regime nazista para que culminasse naquelas barbáries contra a humanidade que foram, né, perpetradas pelo seu regime. Só que, veja, tudo foi feito ali, né, tudo foi feito a partir de um fundamento legal. Ninguém era enviado para o campo de concentração por livre e espontânea vontade de quem, né, trabalhava para o regime nazista. A gente até viu um pedaço do filme, não foi no semestre passado, fica aqui a indicação para vocês, o filme O Julgamento em Nuremberg, né, que foi um julgamento que foi feito após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi um julgamento promovido, né, por quem venceu a guerra, obviamente, quem vence conta a história, e foi um julgamento feito contra os agentes nazistas. Então, muita gente foi julgada nesse tribunal de Nuremberg, e o filme retrata o julgamento de alguns juízes, de alguns agentes do regime nazista, e é um julgamento bem interessante, porque em algum momento se levanta essa defesa, né? Eu não fiz nada, eu não pratiquei nenhum crime contra a humanidade, eu apenas cumpri a ordem jurídica, né, as leis do meu país. E de fato, né, veja que lógica, né? Como é que você tem uma Constituição que é marco do modelo de Estado social vigente durante o regime nazista, e o regime nazista se fundou, né, e se fundamentou, para ser mais preciso, em atos normativos, em leis, na ordem jurídica do país. Como é que você consegue conceber esse tipo de discussão? Só abrindo um breve parênteses aqui, tá, pessoal? Recentemente, tanto a Constituição mexicana quanto a Constituição de Weimar tiveram eventos em alusão aos seus respectivos centenários, tá? Tanto em 17 quanto em 19. Então, ocorreram muitos eventos, Brasil afora, muitos trabalhos foram produzidos, inclusive, revisitando, né, os impactos desse Estado social, desse constitucionalismo social, por ocasião do centenário da Constituição mexicana, em 17, e da Constituição de Weimar, em 19. Então, recomendo, tá? Se vocês tiverem interesse e queiram ir atrás
ver a respeito. Tem muitos vídeos no YouTube de eventos sobre o assunto. Tem plataformas, inclusive, de eventos que ainda estão disponíveis hoje. Não tem os vídeos no YouTube, mas você pode olhar isso nas plataformas respectivas. E tem muito trabalho também que foi produzido revisitando, né, e fazendo alusão a esses 100 anos aí do chamado constitucionalismo social. Então vale muito a pena vocês realizarem leituras, né, e verem eventualmente alguns eventos sobre o tema. Mas aí voltando aqui para o raciocínio, tá, que a doutrina aponta como um dos elementos, né, que levou a essa derrocada do modelo de Estado social, é um argumento muito simples de ser falado, mas talvez não seja tão simples assim de ser compreendido. Olha só. Toda vez que a Constituição mexicana consagrava um direito social, você encontrava o direito à saúde na Constituição 17, ou quando você encontrava um direito social na Constituição de Weimar, isso não era algo obrigatório a ser feito. Presta muita atenção no que eu estou falando. Né? O modo como se olhava para as constituições até esse momento da Segunda Guerra Mundial era olhar as constituições como meros convites políticos à atuação do Estado. Não era obriga-se você a fazer isso, a concretizar o direito social, a concretizar a educação. Era uma moldura, um quadro que estava lá à disposição do administrador público, mas se ele cumprisse o que estava previsto na Constituição, ótimo. Se ele não cumprisse, estava ótimo do mesmo jeito. Então, a ideia aqui de Constituição, até esse momento, era uma ideia de Constituição como um mero convite político, uma carta de intenções. E aí, qual é a consequência prática disso? Quando você diz que a Constituição é um mero convite político e não é um documento, uma lei superior de um país, qual é a consequência prática? É que qualquer lei pode ir de encontro ao conteúdo da Constituição, sem que tenha qualquer tipo de consequência. Eu sei que vocês estão bem no início do curso, mas hoje em dia, como está todo mundo antenado, a gente vê diariamente decisões do Supremo Tribunal Federal, não é? O Supremo decidiu isso, o Supremo decidiu aquilo. Majoritariamente, as decisões do Supremo são decisões em controle de constitucionalidade. O que é que o Supremo faz? Ele analisa uma lei, ele analisa um ato normativo, ele analisa um ato do Poder Executivo e diz se aquele ato, se aquela lei está em conflito ou não com a Constituição. Se está em conflito com a Constituição, o que é que o Supremo vai fazer? Sai da ordem jurídica, diz que é inconstitucional e sai da ordem jurídica. Né? Por que isso? Porque a Constituição tem essa perspectiva de ser vista como norma suprema. É aquilo que a gente chama de supremacia da Constituição. Mas naquele contexto ali, de Constituição mexicana, de Constituição de Weimar, né? As constituições elas eram vistas como meros convites políticos à atuação do Estado. Se o administrador público concretizasse aqueles direitos, ótimo. Se ele não concretizasse, não havia nenhum tipo de mecanismo à disposição do jurisdicionado para tentar obrigar o Estado a fazer algo. Experimente hoje, por exemplo, propor uma ação contra o Estado de Pernambuco, requerendo que o Estado conceda um medicamento que ele está faltando com você. O juiz vai obrigar o Estado a conceder. Experimenta impetrar um mandado de segurança contra um ato do secretário de saúde do Estado, porque não tem leito no hospital público para você ser internado em razão de uma doença que você tem. 95% de chance de um juiz conceder a liminar na sua decisão, mandando internar no hospital privado para que o Estado custeie aquele tratamento. Isso decorre de quê? Decorre de uma ideia de olhar a Constituição como norma mais importante da ordem jurídica e que ela impõe obrigatoriedade de cumprimento. Ela não é só um mero convite político à atuação do Estado. E quando ela obrigatoriamente deve ser cumprida, se ela não for cumprida, existem mecanismos que tentam levar à concretização do texto constitucional. Seja obrigando o Estado a lhe fazer algo, seja obrigando o Estado a não fazer algo contra você. Mas existem mecanismos para que a Constituição seja concretizada quando você olha a Constituição como o ponto mais alto da ordem jurídica. Esse modelo de Estado social, até esse modelo, as constituições eram vistas como convites políticos, como uma carta de intenções. Faça, mas isso aqui é bom, isso aqui seria interessante para a sociedade. Mas se uma lei fosse aprovada e fosse em sentido contrário àquela Constituição, prevalecia a lei aprovada pelo Parlamento. Eu não sei quem leu aqui o texto que eu disponibilizei na semana passada,
do professor Glauco, discutindo o controle de constitucionalidade, a evolução do controle. É até um texto bom, mais ampliativo, em que ele fala do Estado legalitário na França. Por isso que eu falei para vocês em aulas anteriores, né? Que na França prevalece a ideia de supremacia do parlamento. É mais importante o parlamento do que o judiciário, do que o executivo. Essa era a ideia decorrente desses movimentos do Estado liberal e do Estado social. Se atribuía um grau de importância maior ao parlamento em detrimento do executivo e do legislativo. Então, tudo que era aprovado pelo parlamento em termos de lei era mais importante do que o que estava na Constituição, que muitas vezes não era aprovado pelo parlamento diretamente, era uma assembleia constituinte, composta de notáveis, compostas por cidadãos e cidadãs que integravam as mais variadas classes de um país, mas ainda assim se valorizava e se atribuía um grau de importância maior à respectiva atuação do parlamento. Por isso que tem um dado histórico aqui, que é muito importante nesse sentido. Quando Hitler se torna, quando ele é eleito, ele começa a desenvolver o seu regime político na Alemanha. Em 1933, ocorre um ato que a doutrina chama de ato de habilitação. O que foi esse ato de habilitação? O parlamento alemão, em 1933, atribuiu poderes normativos a Hitler. Delegou capacidade legislativa a Hitler. Disse a Hitler, em outras palavras, para a gente entender a ideia: você agora é a lei, você pode fazer a lei, não precisa passar pelo nosso parlamento, a gente não precisa aprovar nada. Esse ato de habilitação permitiu a Hitler governar a Alemanha através de decretos. Sabe o decreto-lei que a gente já ouviu aqui no Brasil, na época da ditadura, tanto do Estado Novo quanto na ditadura militar, né? Medida provisória que, obviamente que medida provisória é compatível com democracia, mas é um ato do presidente da República, que passa pelo crivo do parlamento, mas quando ele expede, quando o presidente expede uma medida provisória, ela já começa a produzir efeitos. Tem um prazo, tem um lapso temporal, 60 dias prorrogáveis por mais 60, mas o Congresso vai fazer o quê? Ele vai fazer o controle desse ato que foi expedido pelo presidente. Quando o parlamento alemão promove esse ato de habilitação, aí Hitler dá todo o arcabouço jurídico através de seus decretos, e o parlamento também atuou, aprovou suas leis, o parlamento não deixou de atuar, mas fazia leis atendendo aos interesses de Hitler, obviamente, do regime nazista, e todo aquele arcabouço jurídico foi dado para que judeus fossem enviados a campos de concentração, ciganos, homossexuais, negros, e todas aquelas perseguições ocorressem. Exatamente por conta disso. O mais importante era o que o parlamento fazia. E aí, na Alemanha especificamente, o parlamento atribuiu poderes normativos a Hitler, que fundamentou tudo aquilo que ele fez. Por isso que lá no filme do julgamento de Nuremberg, que a gente viu um pedaço semestre passado, e que eu indico demais que vocês do primeiro período assistam, um dos momentos lá de defesa é dizer que aquilo que foi feito não era nenhum tipo de crime contra a humanidade, porque se estava apenas cumprindo a lei do país. Ô, professor, repita o nome do filme. Oi? Repita o nome do filme. O julgamento em Nuremberg. Isso. Tem uma visão até... Em Nuremberg ou é de Nuremberg? Mas julgamento Veja, é o que eu ia falar agora. Tem até algumas versões mais antigas, até em preto e branco. Isso. Você vai encontrar o julgamento em Nuremberg, o tribunal de Nuremberg. Pode colocar no YouTube ou na internet que o que aparecer está de bom tamanho. Os filmes são excepcionais. Tá? Os filmes são excepcionais, vale muito a pena. Esse argumento de estar cumprido ordem no século XX... em todo genocídio, em toda tragédia contra a humanidade, ele foi usado. Veja, ele foi usado no julgamento de Nuremberg dos nazistas, ele foi usado com o julgamento... Em Ruanda, exatamente. Foi usado nos julgamentos Slobodan Milosevic, na Sérvia. Então, toda vez que tem um genocídio, os soldados que praticaram esse genocídio, os militares, a primeira coisa que eles abrem a boca para dizer é: eu só estava cumprindo ordem. Aí tem um determinado autor, inclusive brasileiro, ele escreve isso e é esculhambado até hoje no meio militar por causa disso, mas é mais pura verdade. Quem é o autor? Eu me esqueci, eu tenho que pegar o nome dele, mas é fácil de achar no Google, que ele diz o seguinte:
Todo soldado sem formação social, sem formação política, é um genocídio em potencial. E é verdade. Justamente por causa disso. Muito bom. De fato, viu, Danilo, você destacou bem, né? Aqueles regimes políticos do leste europeu também, né? Quando houve algum tipo de julgamento, se falava, né? Você falou bem aí da Sérvia, acho que foi da Iugoslávia, acho que você citou esse exemplo. Se tinha muito esse argumento, né? Eu estava cumprindo a lei do meu país, não estava fazendo nada. Isso é a prova, né? Isso é a prova de uma falha muito gritante do modelo de Estado de Direito. E que falha é essa? A lei por si só ela não é capaz de impedir a prática de barbáries. A gente tinha um modelo de Estado de Direito. Viram o que eu vim falando para vocês até agora? Legalidade, segurança jurídica. Mesmo assim, o Estado de Direito, o Estado social de direito, né, foi base ou foi berço, né, desses regimes nazifascistas que varreram a Europa no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, o direito ali não foi por si só suficiente para impedir que a barbárie fosse praticada. Ao contrário, serviu de quê? De base, né? Ofereceu um sustentáculo jurídico. E aí a gente vai, inclusive, ver as repercussões disso. Eu só vou terminar de só registrar aqui na anotação para que fique registrado aí no caderno, nas anotações de vocês, para que a gente consiga sintetizar a ideia, tá? Então, ó, crise do Estado Social, falha na concretização Professor, dos direitos eu vou sociais. escrever no chat o nome do autor. Você colocou? Vou colocar. Martel Joia. Alexandre Del Colle. Joia. Não conheço o autor, mas vou procurar ler a respeito. Deixa eu ver aqui, tem algumas mensagens no chat, deixa eu ver o que é que temos por aqui. Me sentindo agora mais tranquilo, eu sou um estado mutável, sem tantas regras rígidas, não seria necessário para países como Brasil e México. Vou falar sobre isso, Everton. Muito boa a sua pergunta. Rebeca, obrigado, Rebeca. Valeu, Rebeca. Vamos lá. Só para eu sintetizar aqui a ideia, né? Tudo que eu falei até agora. O Estado, essa ideia de Estado de Direito, de limites, né, ao exercício do poder, não foi capaz por si só de impedir as barbáries que foram perpetradas durante aqueles regimes ali totalitários do século XX. É por isso que até se muda, né, de paradigma, e eu vou tentar aperfeiçoar isso já na próxima aula. No fim da Segunda Guerra, né, esse novo modelo de Estado que surge passa a ser chamado de Estado Democrático de Direito. Porque o termo direito, né, o Estado de Direito, ele foi completamente devastado pelo que aconteceu durante a Segunda Guerra pelos regimes totalitários. Sob o argumento de que estavam cumprindo leis, soldados enviavam para os campos de concentração judeus e todos aqueles que foram perseguidos pelo regime nazista. E mais esses outros exemplos que Danilo trouxe para a gente há pouco. Então houve um desgaste muito grande a esse modelo de Estado de direito propriamente, de modo que ele precisava de uma nova qualificação, né? E a gente vai ver isso, inclusive, o pós Segunda Grande Guerra, qual é esse novo paradigma de Estado que surge, né? Esse chamado Estado Democrático de Direito. A gente vai estudar um pouquinho isso já como desdobramento aí da evolução do Estado no pós-Segunda Guerra. Mas só para a gente sintetizar aqui o que eu falei, né? Falha na concretização dos direitos sociais, prometeu e não entregou, né? E há um argumento aqui teórico, que é exatamente a ideia de ausência, né? Ausência de supremacia, olha só, preste atenção aqui, ausência de supremacia constitucional. Ou seja, a síntese daquilo que eu falei, né? A Constituição é um mero convite político à atuação do Estado e não uma norma suprema que impõe obrigatoriedade de cumprimento. Esse novo paradigma vem com o fim da Segunda Guerra Mundial em razão de tudo que aconteceu, mas obviamente que a gente vai ter bons momentos aqui para discutir o tema. Deixa eu só responder a essa indagação aqui de Everton, né? Um Estado mutável, sem tantas regras rígidas, não seria necessário para países como Brasil e México
veja, se eu entendi bem, Everton, a tua reflexão e a tua colocação sobre o assunto, talvez seja o contrário, né? Porque me parece que em países de dimensões continentais como é o Brasil, né, e essa disparidade econômica, social que a gente tem, né, demande uma postura de um Estado mais interventor, com regras rígidas, para tentar, de alguma forma, intervir na economia, por exemplo, né, promover a concretização de direitos sociais, trazer um pouco mais de justiça e de igualdade. Óbvio que eu não sou aqui, digamos, eu não sou romântico de achar que essa missão por si só ela é do Estado. Eu acho que uma sociedade altruísta também, que trabalha e que olha para o próximo, ela é muito importante na diminuição dessas injustiças sociais que a gente tem. É porque muitas vezes a gente esquece de trazer a nossa própria parcela de responsabilidade, dizer que é tudo de competência do Estado. Quando a gente muitas vezes deixa de estender um pouquinho a mão para quem está do nosso lado. Né? Aquela velha máxima que se fazia de crítica em relação a Rousseau. Rousseau ama a humanidade e odeia o semelhante. Então a gente ama todo mundo e o nosso semelhante, aquela pessoa que está mais próxima, a gente é incapaz de atuar. Eu tenho eu tenho feito algumas leituras, Everton, sobre essa questão específica, que foi muito interessante que você trouxe, porque há um debate muito grande sobre essa questão de federação, né? Qual é o modelo de federação ideal no Brasil? É a gente ter estados bem mais autônomos do que são hoje, né? O estado capaz de ter as suas, né, autonomias, as suas independências e poder atuar no sentido de atender aos interesses daquele determinado território, daquele determinado estado, ou é importante que a gente tenha no Brasil um modelo de federação que tenha os poderes concentrados nas mãos da União e que a União seja capaz de dirigir os estados e os municípios? Esse debate veio, eu estava pensando nisso há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, quando eu estava, inclusive, me preparando para entrar no doutorado, estava lendo para desenvolver o meu projeto de pesquisa, e isso veio à tona há 1 ano, por causa da pandemia. Daqui a pouco, dia 15 de abril de 2021, vai completar 1 ano de um julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, na ADI 6341, que foi aquela ADI que disse que estados e municípios poderiam implementar suas medidas restritivas, né, sem se vincular ao que a União estava decidindo. Vocês lembram muito bem, né? Início da pandemia, teve um discurso do presidente Bolsonaro, chamando todo mundo para trabalhar, dizendo que a gente deveria voltar, porque a economia deveria continuar e etc. E a gente não sabia muito o que estava acontecendo, né? Logo no início da pandemia, expediu alguns decretos dizendo quais eram as atividades essenciais, e estava praticamente deixando aberto tudo, né? E aí houve uma discussão porque alguns estados queriam restringir mais, outros municípios também queriam restringir, e havia aquele debate, né? Foi a mesma coisa que eu destaquei quando eu falei para vocês do parecer que eu fiz na OAB. Eu não quero julgar o mérito se é bom ou se é ruim. A questão é, dentro de um marco constitucional, é importante que o estado e o município tenham a sua autonomia, ou é importante que o estado e o município se submetam a uma condução, de modo até cooperativo, em relação à União? Há quem entenda que países como o Brasil, que tem essa disparidade econômica e cultural, se você entrega a própria sorte aos estados, a gente, na verdade, iria aumentar esse nível de desigualdade. Porque estados como São Paulo, por exemplo, como o Rio de Janeiro, apesar dos problemas que lá existem, são estados que têm a economia que funciona, de certa forma. Né? Que tem estados que têm um orçamento muito maior, né? Que, se bem gerido, promove um estado quase que desenvolvido como os países aqui da América do Sul. Não é verdade? Agora, e estados como o estado do Nordeste, por exemplo, que muitas vezes não conseguem sobreviver pelas próprias pernas e demandam de repasse da União. Então, isso é um debate, né, que eu realmente tenho uma certa resistência de ler ou de ouvir alguém que já vem com a resposta pronta e acabada e que não consegue ponderar esse tipo de situação. Né? A gente está vendo que, para quem defendia uma União forte conduzindo os trabalhos no Brasil, no que diz respeito a direito à saúde, à educação e etc., a gente está vivendo uma relação, desde o início da pandemia, completamente adversarial entre o presidente e governadores de estado, né, quando, na verdade, a relação deveria ser de cooperação. E aí, o que é melhor nesse modelo de estado brasileiro que a gente tem? Que a União seja realmente forte, determine e conduza os estados, ou é melhor que os estados tenham as suas autonomias? Essa é uma discussão que eu vou querer, inclusive, resgatar com vocês quando a gente for estudar aqui
forma de Estado, tá? Era uma outra pergunta, leis estaduais como os Estados Unidos. Eu acho que eu falei alguma coisa, né, Everton, sobre isso. Então, é um modelo diferente, né? Lá nos Estados Unidos, a ideia de maior autonomia dos estados, isso existe desde que o Estado americano foi fundado. A preocupação lá era exatamente que os estados que estavam as colônias independentes que estavam se desvencilhando da coroa britânica, não queriam no seu próprio território serem subjugados por um poder central forte. Então, o que as colônias fizeram? A gente se criou a confederação, né, das colônias independentes, a Confederação Americana, e depois essa confederação foi convertida em federação, e uma das imposições era: a gente não pode perder poder aqui, a gente não pode perder capacidade, porque senão a gente declara a independência em face da coroa britânica, a gente deixa de se submeter a um regime de opressão por parte da coroa britânica, e a gente vai ser oprimido dentro do nosso próprio território por um poder central que foi a gente quem delegou competência. É por isso que a lógica lá é de estados muito mais autônomos e independentes do que o que a gente tem aqui no Brasil. Né? Exatamente em razão do contexto, né? Como surgiu a Federação Americana. Mas eu vou encerrar a reflexão por aqui, porque senão fica até amanhã falando sobre isso com vocês e a gente vai ter um momento adequado para discutir o tema. Certo? Então, olhem, esses são basicamente os dois argumentos que sintetizam as crises, ou a crise do modelo de Estado social, e a gente vai visualizar o surgimento de um outro paradigma de Estado com o advento, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, e isso vai ser objeto das nossas discussões na próxima aula, certo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo jóia? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Jóia, então. Eu vou parar de gravar aqui, tá? Para depois